A morte de Jesus foi premeditada pelos homens? Foi um crime doloso que cometeram contra Jesus? Por que Jesus foi condenado à morte? Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês e com toda a sua família. Eu sou o presbítero Adailton e é sobre esse assunto que nós vamos meditar agora. A causa da morte de Jesus não diz respeito à vontade do homem. Não foi o resultado de uma inveja ou de um plano maquiavélico elaborado por homens ímpios e perversos. A morte de Jesus foi o projeto de Deus para a salvação do homem pecador. Exatamente isso, o projeto de Deus para a salvação do homem pecador. A Bíblia nos diz que Deus fez o homem perfeito, puro, santo e sem pecado. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, está escrito: Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Também no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nós encontramos a seguinte narrativa: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como nós vimos nesses dois textos, a Bíblia diz que Deus fez o homem no seu estado de retidão, no seu estado de perfeição. Não poderia ser diferente, pois a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o homem de acordo com a sua própria imagem, perfeito, santo, justo, puro e sem pecado. Mas, infelizmente, o homem declinou do seu estado original, do seu estado de perfeição. Ele caiu, ele pecou, quebrando assim o elo da santidade. Nós encontramos ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, a seguinte ordem dada pelo próprio Deus ao primeiro casal. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vemos aqui uma ordem expressa da parte do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o autor da vida. Ele ordenou para aquele primeiro casal que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a qual a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus vai dizer que eles não poderiam comer desse fruto, porque no dia em que dele comessem, certamente eles morreriam. Mas ainda dentro dessa mesma narrativa, em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 6, nós encontramos a seguinte informação: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Foi exatamente nesse momento em que o primeiro casal, Adão e Eva, perderam o seu estado de perfeição. Declinaram do seu estado original. Pecaram, caíram e tornaram-se imperfeitos. E em que momento isso aconteceu? Quando eles desobedeceram a ordem expressa dada por Deus para não comer daquele fruto que estava no meio do jardim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas depois da desobediência de Adão e Eva,
depois da sua queda, da sua declinação, o que aconteceu? Com a perda da perfeição, vieram também as dolorosas consequências para a vida do homem. Percebemos aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículos 16 e 17, a primeira das consequências: sofrimento e maldição. Leiamos o texto. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendesse à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui nós percebemos que a vida que Deus tinha proposto para este casal, que era uma vida sem sofrimento, longe de qualquer tipo de maldição, agora porque Adão resolveu ouvir a voz da sua própria esposa, uma vez que ela também caiu na conversa da serpente, foi seduzida por Satanás para comer do fruto que Deus ordenara não comer. Adão ouve a voz da mulher e come também daquele fruto. Com isso vieram as primeiras consequências: sofrimento e maldição. Percebemos aqui que Deus fala para a mulher. No versículo 16, o Senhor diz para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Uma das finalidades porque Deus criou o homem, dando a ele uma companheira, porque Deus criou o primeiro casal, foi para que este casal construísse a família na terra, edificasse a família na terra. Mas não precisava ser assim. Em meio a sofrimentos, em meio a muitas dores, após o pecado, após a queda, a declinação do seu estado de originalidade, do seu estado de perfeição, então a mulher, no processo de gestação, sofrerá intensamente. Nós percebemos na nossa sociedade, em meio às pessoas que estão à nossa volta, o quanto muitas mulheres acabam sofrendo terrivelmente e tendo problemas, complicações durante o processo da gestação e até o momento mesmo de dar à luz. Muitas das vezes, muitas dessas mulheres vão a óbito, a criança também muitas das vezes não resiste. Tudo isso é consequência do pecado original, consequência da desobediência à palavra de Deus. Vemos ainda também nesse texto que um dos sofrimentos é a manutenção da vida, ou seja, a provisão. O homem obterá o seu pão trabalhando duramente, em fadigas, o que também não era para ser assim. O homem era sustentado pelo próprio Deus. A terra brotava frutos perfeitos, frutos de qualidade, para sustentar Adão e Eva. Mas no momento em que eles resolveram desobedecer a Deus, no momento em que eles declinaram do seu estado de perfeição, então nós encontramos na Bíblia que uma das consequências foi a fadiga, o trabalho árduo para o sustento da sua vida. Observemos então o final do versículo 17. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Nós percebemos o quanto a palavra de Deus ela se cumpre à risca, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas trabalham duramente, acordam de madrugada, vão dormir à meia-noite, não têm acesso a uma vida familiar. Muitos pais não veem os seus filhos crescerem, não têm tempo para estar com a família, simplesmente não vivem, vegetam, sobrevivem. E essa vida dura é consequência da escolha do homem, daquilo que o homem um dia resolveu fazer, desobedecer a Deus, fazer aquilo que o Senhor ordenou que ele não fizesse. Mas não somente sofrimento, dores intensas, complicações no processo de gestação, fadiga no trabalho árduo e duro para o sustento da família, mas nós encontramos aqui também maldição.
a terra foi amaldiçoada por causa do pecado cometido. Observemos o versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Observe, queridos, que por causa de Adão, por causa da atitude daquele homem, o qual Deus criou com perfeição, no seu estado original, homem que tinha a imagem e a semelhança do próprio Deus. Agora, a terra é amaldiçoada por conta daquele homem, por conta da sua atitude miserável. Certamente você já deve ter observado que há lugares que a terra não é produtiva, que a terra não dá o melhor fruto, que se planta e não se colhe. Tudo isso é o resultado da desobediência do homem a Deus. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas não somente o sofrimento e não somente a maldição, mas também uma das consequências terríveis do maldito pecado foi a morte. A partir daquele momento, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Observe o versículo 19 de Gênesis capítulo 3. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vemos ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 12, a seguinte informação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Infelizmente, nós também herdamos essa genética maldita sobre as nossas vidas. A morte passou a todos os homens por causa do pecado de Adão, o primeiro pai, o primeiro homem a ser formado. Todos vieram de Adão, todos somos descendentes de Adão e Eva, e esta semente habita em cada um de nós, faz parte da nossa natureza. É por isso que morremos, é por isso que sofremos, é por isso que sentimos dores e é por isso que nós vemos tantas maldições sobre a terra, sobre as famílias, sobre a vida do homem, por causa do pecado. Mas, meu querido, lamentavelmente não para por aí. Essas ainda não são a pior consequência que veio sobre o homem por causa do pecado. O problema maior não são as dores. O problema maior não é ter que acordar cedo, dormir tarde para trabalhar e ganhar o pão de maneira penosa, de maneira árdua, dolorosa. O problema não é sofrer em meio a uma gestação. O problema também não é a morte física, não é a morte do corpo. O problema maior é que o pecado também trouxe consigo a condenação eterna, a condenação da nossa alma. Observe ainda no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da vida. Aqui nós observamos a preocupação de Deus para com a continuidade da vida de Adão. É verdade que o projeto é que o homem viva eternamente. O homem, na verdade, ele é eterno. A alma não morre. O espírito que veio da parte de Deus, ele é infinito, ele não tem fim. Mas não é a vontade de Deus que o homem viva eternamente no pecado, que o homem viva nessa terra para sempre em pecado. Era isso que ia acontecer se Adão, agora já caído, já atingido pelo pecado, declinado do seu estado de perfeição, se ele comesse da outra árvore que lá estava no jardim, como nós encontramos essa informação aqui no texto, a árvore da vida,
Então Deus estava preocupado para que Adão não tomasse do fruto da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente. A vontade de Deus é sim que nós vivamos eternamente, mas no estado de perfeição, de pureza, de santidade e de justiça. Por isso, o que Deus fez? Expulsou o homem do jardim do Éden, expulsou o homem do paraíso e colocou um querubim, ou seja, colocou um anjo para guardar aquele jardim, para vigiar aquele caminho, para que não permitisse que Adão e sua esposa entrassem de volta naquele lugar e comessem da árvore da vida. Ou seja, a partir daquele momento, Adão morreu, não somente fisicamente, que é a morte que vem sobre todos, mas também ele morreu espiritualmente. Em que consiste a morte espiritual? A separação entre o homem e Deus. Adão, que falava todos os dias com o Senhor, Deus tinha prazer em dialogar com a mais perfeita das suas criações, mas o homem resolveu pecar. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18, encontramos ainda esta informação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aqui nós encontramos a informação que por causa do ato pecaminoso de um só homem, veio a justiça e o juízo, trazendo condenação sobre todos os homens. Por causa da ofensa cometida por Adão, ou seja, todas as vezes que os homens pecam, ele está ofendendo Deus, ofendendo a sua palavra. E por causa dessa ofensa, a Bíblia diz, o texto sagrado nos revela, que veio condenação sobre todos os homens. Agora, o estado do homem é o mais terrível possível. O homem está condenado, perdido, sem Deus, sem direção e sem esperança. Mas Deus não se deu por vencido, não ficou conformado em perder a mais importante das suas criações, a obra exclusiva, o homem, criado à sua imagem e semelhança. E esse homem que ele fez, sua imagem e semelhança, agora está perdido. Nele também ele colocou o seu espírito. Porém, por causa da declinação, por causa da desobediência, esse homem agora está perdido, condenado ao inferno. E é nesse exato momento, queridos, que Deus entra em ação e elabora o mais belo, o mais importante, mas também o mais doloroso projeto de salvação para o homem pecador. Nesse projeto, ele decidiu entregar à morte, e morte de cruz, o seu único filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para salvar o homem pecador. O Evangelho de João deixa bem evidenciado esse projeto perfeito e santo e também muito doloroso da parte de Deus para a salvação do homem pecador. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como nós percebemos nesse texto, a morte de Jesus não foi um plano do homem. A morte de Jesus não foi um crime premeditado, elaborado pela vontade do homem. A morte de Jesus trata-se de um projeto perfeito, de um projeto infalível e único, elaborado pelo próprio Deus para a salvação do homem que se perdeu. Pois o texto que lemos diz que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou os homens, Deus amou as pessoas, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Nós vemos também no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 54 e 56, a seguinte informação: Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais
assim deve suceder. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e o versículo 30, diz o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa palavra consumado quer dizer está tudo feito, está tudo pronto, tudo já está acabado, a obra já está completa. Queridos, tudo foi um plano de Deus, um projeto de Deus. Nada foi por acaso. Jesus não foi condenado, Jesus não foi rejeitado, não foi escarnecido. Ele não foi para a cruz do Calvário apenas pelo desejo, pelo ódio do homem, pela vontade humana. Foi um projeto de Deus. Essa foi a única saída que Deus encontrou, dando o seu Filho, sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente através do sacrifício de Cristo Jesus, da obra redentora da salvação, na pessoa bendita do Senhor Jesus, é que o homem pode encontrar a salvação eterna da sua alma e se livrar da condenação do inferno. Como vimos nesses textos, a Bíblia diz que todas as coisas aconteceram para se cumprirem as Escrituras, ou seja, para se cumprir tudo aquilo que estava escrito e determinado em relação a Jesus Cristo. Podemos encontrar ainda na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículos 18 e 19, a seguinte escritura: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Agora, em Cristo Jesus, todo pecador arrependido tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, ou seja, de voltar para Deus. Com o pecado original, ou seja, o pecado de Adão e Eva, todos os homens foram expulsos juntamente com Adão do Éden, ou seja, da presença de Deus, se tornaram inimigos de Deus. Agora, há necessidade de se voltar para Deus. Do contrário, o homem está perdido, o homem está condenado, sem Deus, sem vida, sem esperança, sem oportunidade. Mas essa oportunidade foi criada em Cristo Jesus. Agora, todos nós, eu e você, uma vez que ouvimos o chamado, a palavra de Deus, precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus através de Jesus Cristo. Jesus é a reconciliação. Como vimos no texto, o Senhor está reconciliando o mundo, ou seja, reconciliando os homens com Deus. Os homens estão no pecado brigados com o seu Criador. Mas uma vez que ele se arrepende, se volta para Cristo, se converte ao Senhor, esses homens retornam de volta para Deus, tendo assim a oportunidade e a garantia da sua salvação. A maldição e todas as consequências que recaíram sobre o primeiro casal também recaíram sobre todos os seres humanos. Em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas e gênero. Agora, sabendo dessa realidade, do nosso estado eterno, da nossa situação espiritual e também tomando conhecimento do projeto infalível e perfeito elaborado pelo próprio Deus para a salvação do homem caído, o que devemos fazer? Aceitar e receber esse único e exclusivo plano elaborado pelo próprio Deus para a salvação da nossa alma. Não há plano B, não há outras alternativas, não há méritos humanos, não há jeitinho brasileiro. O único plano infalível, perfeito, suficiente, incontestável e insubstituível já foi feito. O projeto de Deus na santa e poderosa pessoa de Jesus Cristo.
Esse plano ainda está em vigor. A porta ainda está aberta. A oportunidade de reconciliação ainda está disponível. Mas não deixe para amanhã o que pode ser feito agora mesmo. A porta que está aberta hoje, um dia vai se fechar. O projeto que está em vigor ainda hoje tem dia, data e hora para se encerrar. A oportunidade que está disponível hoje, breve vai estar em indisponibilidade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E muitas pessoas estão morrendo sem o conhecimento desse projeto. Muitas dessas pessoas estão se negando a conhecer o plano eterno e infalível de Deus para a nossa salvação. Se Jesus voltar agora, ou se eu e você morrermos nesse instante, tudo estará encerrado. A porta estará fechada. A oportunidade estará indisponível. E o projeto de salvação estará com seu prazo de validade vencido. Por essa razão, arrependa-se hoje mesmo dos seus pecados. Receba o único projeto de Deus, que é capaz de salvar a sua alma, te dar a vida eterna e te livrar da condenação do inferno. Somente na pessoa de Jesus Cristo é que nós temos acesso ao plano eterno de salvação e reconciliação com o Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rejeitar esse plano que custou a vida e o derramamento do sangue de um homem justo, santo, perfeito e sem pecado é sentenciar a sua própria condenação. Em João 3,19 está escrito a seguinte informação: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus está nesse texto confirmando que a condenação se dá pelo fato dos homens rejeitarem as obras da luz, as obras do reino de Deus e amarem mais as trevas, ou seja, amarem mais o pecado e aborrecer a própria palavra de Deus. Rejeitando assim a obra da salvação, o plano de salvação elaborado pelo próprio Deus, na pessoa santa e bendita de Jesus Cristo. E os homens assim procedem para viverem de acordo com a sua natureza caída e condenada. Pois os homens amaram mais o pecado, os prazeres do mundo, do que as obras da luz, ou seja, as obras do reino de Deus. Meu querido, minha querida, receba essa palavra no seu coração. Medita nessa palavra e tome uma atitude hoje mesmo. Toma posse da vida eterna e da salvação, as quais estão garantidas exclusivamente em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.